Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. No século XIX, havia uma cidadezinha da França chamada Ars. E lá vivia um sacerdote que depois ficou conhecido mundialmente, São João Maria Vianney. É o cura d'Ars, o pároco de Ars. E a fama de santidade e de confessor extraordinário, um homem que tinha uma capacidade de confessar as pessoas e de levar as pessoas para muito perto de Deus, acabava atraindo gente de todas as partes, não só da França, mas de outros países. E não só gente devota, não só pessoas que tinham fé, mas também muita gente cética, muita gente até descrente. E se conta que um dia, um homem profundamente cético, que não acreditava em Deus, nem na igreja, ele foi a Ars. E não foi por fé, foi mais por curiosidade, quase como quem quer fazer um desafio. Ele queria ver com os próprios olhos o que era aquele fenômeno, o que era aquele padre que tanto se elogiava. E ele chegou na cidade, que era uma cidade pequenininha, com o coração endurecido, cheio de dúvida, até um pouco de zombaria. E ele passou algum tempo lá, observando o cura d'Ars, observando as pregações, que eram muito simples, mas cheias de fervor, isso sim, e testemunhando a transformação na vida de muita gente. E de repente aconteceu uma coisa extraordinária no coração desse homem que não tinha fé. Ele não viu milagres, não aconteceu nenhum milagre, no sentido físico da palavra, mas ele presenciou uma coisa ainda mais profunda. Ele presenciou a manifestação de amor, de misericórdia de Deus através daquele santo, do Santo Cura d'Ars. E quando ele saiu, voltando lá para a sua cidade, aquele homem que antes era descrente, ele disse uma frase que é bastante famosa. Ele disse assim: vi Deus num homem. É muito bonito isso, na verdade. E é exatamente o que acontece quando, de alguma maneira, a gente se depara com uma pessoa verdadeiramente boa. Por isso o título da meditação é a verdadeira bondade. Porque, às vezes, a gente usa com muita facilidade o termo, o adjetivo bom. É uma pessoa boa, quase que a gente diz que é bom quem não é mau, quem não faz nada de errado. Agora, nós vamos tentar entender o que é essa verdadeira bondade. Uma bondade que é tão importante que acaba sendo o critério pelo qual Deus julga. Você lembra aquela parábola em que Jesus Cristo fala do julgamento, e quando ele vai apresentar aqueles que são salvos, aqueles que vão para o céu, e diz assim: vem, servo bom e fiel, bom, entra na alegria do teu Senhor. E depois também no Evangelho de São Mateus diz assim: o homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro, e o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. Então, a bondade é um critério muito importante. Às vezes, a gente usa com pouca propriedade a bondade. E para entender isso, que é tão importante, afinal de contas,
é o critério pelo qual a gente vai ser julgado, a gente podia pensar em 3 casos. Começar pelo negativo. Vamos pensar naquelas pessoas que fazem com que a gente se sinta mal. Depois, aquelas pessoas, no segundo grupo, que são pessoas que fazem com que a gente se sinta bem. Para chegar no que nos interessa mais de verdade, aquelas pessoas que são boas de verdade, porque fazem o bem. Não só fazem com que a gente se sinta bem, elas fazem o bem para os outros e nos ajudam a sermos melhores. Às vezes, nos filmes, aparece a seguinte legenda. Às vezes no começo, no final, aparece assim: todos os personagens que aparecem nesse filme são fictícios. Qualquer semelhança com pessoas reais, vivas ou mortas, é mera coincidência. Todo mundo já viu isso daí. E eu digo isso por quê? Porque talvez algumas de vocês, quem tenha lido aquele livro do Padre Francisco, do folheto, que se intitula O Homem Bom, está pensando: puxa, eu já ouvi isso daí. Então, não é coincidência, que eu peguei do livro do Padre Francisco mesmo. Eu fui lá e peguei. É um livro muito antigo, é um livro de 1990, quando poucas de vocês tinham nascido, que foi editado, foi reeditado pela editora Quadrante. Então, se eu fosse usar aquele esclarecimento dos filmes, ele diz assim: todas as ideias, bom, todas não, quase todas, né, que aparecem nessa meditação estão no livro do Padre Francisco. E bem que eu gostaria de apresentar melhor, mas me desculpo, sugerindo que vocês leiam o original. Talvez, se você tirasse o propósito dessa meditação, de ler o livro, o folheto O Homem Bom, já teria servido para alguma coisa a nossa meditação. E eu tenho certeza que lá do céu o Padre Francisco sorri e me desculpa. Porque eu me lembro que com muita simplicidade ele emprestava para a gente, para os padres que na época eram mais novos, ele emprestava os guias que ele fazia. Ele preparava as meditações numas folhas de papel, assim, e ele emprestava para a gente. A gente ia lá para aprender um pouquinho. Eu tenho certeza que lá do céu ele me desculpa e tomara que nos inspire também. Tomara que inspire a cada um de nós, a você, a mim, para irmos mais a fundo nesse tema que é tão importante. Não é um tema assim que a gente vê de passagem. Bom, todo mundo aqui é bom. Não tem ninguém mal aqui. Todo mundo é boa gente, vai. Boa gente a gente é. Então vamos pensar nessas 3 situações. Nas pessoas que fazem mal, que nos fazem mal, nas pessoas que fazem com que a gente se sinta bem, e no terceiro grupo, que é da verdadeira bondade, quem faz o bem. Aquelas pessoas que de alguma maneira acabam entrando naquela ideia tão bonita do primeiro ponto do livro Caminho, que a tua vida não seja uma vida estéril, ser útil, deixa rastro, ilumina com o resplendor da tua fé e do teu amor. Ser uma vida que te dá fruto. Então vamos começar do negativo. Aquelas pessoas que não são boas, e decididamente não são boas porque nos jogam para baixo. Pessoas que fazem o que a gente se sinta mal. Seja com a presença, seja com a atitude, seja com o modo de olhar para o mundo. Então, vamos pensar em tudo isso e pensar se de alguma maneira nós não somos assim. Por exemplo, pessoas muito altivas, que sempre falam de si dando muita importância. Mas até um pouco ridículo isso, na verdade. Que bobagem, na verdade. Outro dia eu estava ouvindo uma entrevista no rádio, e então a pessoa que estava dando a entrevista dizia assim: é o que eu sempre digo, não existe almoço grátis. Eu falo, caramba, que frase original que você falou, na verdade. Mas você é um gênio. Às vezes, pessoa que se dá muita importância, na verdade. Ou então pessoas muito críticas, vêm falando mal de tudo e de todos, que fazem mal para a gente, não consegue ficar perto. Ou pessoas muito metidas, encheridas, na verdade, que se metem onde não são chamadas, que querem saber tudo. Pessoas narcisistas, que são artificiais, porque são narcisistas, porque
seja numa turma, seja num grupo de amigos, pessoas negativas, as coisas não estão bem, mas vão piorar. Pessoas negativas, né? Especialistas em apontar dificuldades, apontar defeitos. São José Maria, se conta numa biografia, ele tinha estado com um padre pessimista, desses homens que sempre vê tudo nublado, tudo... E no dia seguinte, com muita sinceridade, como um amigo que corrigiu o outro, escreveu uma carta dizendo assim: ontem o senhor fez muito mal à minha alma, deixou-me triste. E vamos pensar se às vezes não acontece isso. Pela nossa maneira de ser, a gente faz mal para os outros. A gente deixa as pessoas tristes. Senhor, que eu não deixe ninguém triste. Olha que pedido importante para a gente fazer agora. Será que alguém, pelos meus defeitos, por essa altivez, por sermos muito, não sei, críticos, negativos, eu fiz mal para alguém, deixei alguém triste? Tão longe de nós tudo isso. O segundo grupo, que sobe um degrau, mas ainda não chega na bondade, são das pessoas que fazem que a gente se sinta bem. Isso é muito importante. É muito importante. É uma condição que ela é necessária, ainda que não seja suficiente. Um santo não é alguém que chateia os outros. Não dá para ser santo chato. Não é verdade que para aguentar um santo são necessários 2 santos. Isso é mentira. Isso é uma caricatura bastante desagradável. Quer dizer, os santos, e nós queremos ser, começam por serem pessoas simpáticas, sorridentes, positivas, devem ser. Agora, isso é um risco também para nós, por quê? Porque nós brasileiros corremos esse risco de que a gente é mais cordial. Tem um outro livro interessante, o primeiro livro que eu citava é o livro do O Homem Bom, do Padre Francisco. Esse livro, bem mais antigo, na verdade é uma tese que depois foi publicada de um autor chamado Sérgio Buarque de Holanda. É o pai do Chico Buarque de Holanda, o historiador. E ele tem um livro que chama Raízes do Brasil. Talvez alguns de vocês tenham lido. E ele analisa, entre outras coisas, uma característica muito marcante do nosso país, que é a cordialidade. E eu cito esse livro por 2 motivos. Primeiro, para que ninguém diga que eu só copiei tudo de um livro. Não, copiei de 2. Né? Mas também porque vale a pena ler. Vale a pena ler. Não é leitura espiritual, hein? Não é uma leitura... O livro do Padre Francisco é de leitura espiritual. Alguém que vai começar uma leitura espiritual pode muito bem começar, primeiro livro, O Homem Bom. Mas esse outro livro, que é uma tese, mas que a gente consegue ler e aproveitar, ele traz umas ideias interessantes para a gente se entender. Ele vai falar das nossas raízes, as raízes do Brasil, e ele comenta o que qualquer estrangeiro repara quando vem ao Brasil, que as pessoas são hospitaleiras, que as pessoas são abertas. Por exemplo, que nós somos avessos a qualquer formalidade. É interessante, porque a gente compara com os portugueses são mais formais, eles gostam mais de títulos, sinais de reverência, e a gente passa por cima de tudo isso. Basta ver como a gente trata as autoridades, em geral, pelo nome, às vezes até pelo apelido. Na verdade, todos os políticos têm um apelido, e os diminutivos, interessante, os portugueses eles acham muita graça disso, que a gente põe diminutivo em tudo. Se a gente pegar aqui, eu tenho certeza que todos nós temos um diminutivo, uma maneira de ser chamado em casa. E é muito comum isso. Eles são normalmente mais sérios, e a gente é mais, olha as coisas pelo lado divertido. Se conta que quando chegou a família real, acho que você ouviu isso na escola, em 1808, a família real chega e vai se estabelecer no Rio de Janeiro. Imagina, vem toda uma corte, está fugindo do Napoleão. E então, o Rio de Janeiro era uma cidade pequena na época, então tem que pegar as melhores casas para estarem lá os nobres. E então, eles colocavam uma placa lá na porta, PR, Príncipe Regente, o Dom João VI que estava chegando.
e o povo interpretava aquilo como ponha-se na rua, PR, ponha-se na rua. Então, até das coisas que são complicadas a gente sabe tirar uma piada, na verdade. Isso é bom, é boa a cordialidade. A cordialidade é uma contribuição brasileira para a humanidade. São José Maria, quando veio ao Brasil, gostou muito disso. Mas a cordialidade ainda não chegou na bondade. Cordial vem de coração, corde. E do coração pode brotar coisas boas, mas também coisas menos boas. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro. O homem mau tira más coisas do seu mau tesouro. Às vezes a gente, sendo cordial, a gente não é bom. Então, por exemplo, é muito comum que a gente, no Brasil, a gente não diga que não. Aquele ponto de caminho, acostuma-te a dizer que não. Eu acho que para nós é um dos pontos mais difíceis do livro. A gente não diz que não. O que acontece quando vem pedir uma coisa que a gente não pode fazer? Rapaz, vai ser difícil fazer, mas puxa, o que vai fazer? Olha, precisaria encontrar um horário. Então, puxa, o que a gente vai fazer? A gente não diz não, não, não. Em outros países latinos também se diz com mais facilidade não. Eu me lembro quando eu estava na Itália, estava fazendo a tese, e então eu precisava de um livro, que era da biblioteca, e era um livro de referência. Sabe? Os livros de referência não saem da biblioteca. Mas eu estava fazendo doutorado, e eu conhecia o bibliotecário. Então eu fui lá na sexta-feira e falei para ele, sabe o que eu estava pensando? Será que dava para pegar o livro agora na sexta e eu devolvo na segunda? Pego agora, final do expediente, segunda de manhã, antes de começar as aulas, Ele falou, não. Não? Como não? Não pode, não. A gente sempre dá um jeito, não é verdade? E por esse dar um jeito, às vezes a gente inventa uma história, e a gente, para não ser antipático, a gente não faz as coisas como devia fazer. A gente passa por cima de coisas que não devia passar, não é verdade? E cuidado, porque isso às vezes pode simplesmente parecer uma maneira de olhar para a vida, e não. A gente pode ser mal por simplesmente ser cordial. Aqui eu vou ler um parágrafo inteiro do Padre Francisco, em que ele fala daquela cena do Evangelho que nós meditamos outro dia, o bom samaritano. Lembra o bom samaritano? Aquele homem que ele vê alguém ferido na estrada, ele para, ele se debruça, ele usa os remédios da época, lá, o azeite e o vinho, depois leva para uma estalagem. Então, e o Padre Francisco faz uma comparação que eu achei muito interessante, assim. Imaginemos, caricaturizando a cena, o que teria feito um samaritano bonachão. Bonachão é esse patamar entre a bondade. Não é mal, mas não chega a ser bom. Então é simplesmente cordial. Não é difícil descrever essa antiparábola. Pensando em tantos homens bons, ele coloca entre aspas, que infelizmente andam pelo mundo. Chega ao lado do ferido e sente-se impressionado. Coitado, exclama e acrescenta, nesse mundo acontece cada coisa. Se aproxima junto dele, dirige um olhar terno e limita-se a consolá-lo. Está doendo muito? Vai ver que não há de ser nada. Nem cogita intervir no caso. Se pegar nele, pode machucá-lo, pode comprometer-se. Limita-se, por isso, a dar-lhe uma afetuosa palmadinha e a colocar-lhe um pano bem almofadado debaixo da cabeça e afastar-se comovido com seus próprios sentimentos. E ao mesmo tempo que murmura baixinho, acho que assim ele vai sentir-se melhor. Naturalmente o ferido, envolto em tanta bondade, novamente entre aspas, morrerá poucas horas depois. É possível que o bondoso deixe ainda alguma esmolinha para o enterro. Às vezes, essa caricatura é da pessoa amável, da pessoa cordial, mas que não ama. Porque
não se decidiu a ser bom. Isso é importante. A gente não vai poder nunca chegar a ser bons, se nós não queremos ser melhores. E aqui a gente entra no terceiro grupo, o único que interessa, que é daquelas pessoas que fazem o bem e que ajudam a nós sermos melhores. A pessoa boa sempre nos puxa para cima. E é interessante porque nesses momentos, às vezes, essa pessoa ela puxa, por exemplo, pelo fato de que não é como todo mundo. Não é que é uma espécie do contra. Mas é uma pessoa que a gente percebe que não fala mal dos outros. Quanto bem a gente faz, simplesmente com não falar mal dos outros. Que não é incapaz, por exemplo, de dizer uma mentira. Uma pessoa que, quando se precisa dela, está sempre presente. Que não quer chamar atenção, que é coerente. E a coerência sempre é atraente. Essa pessoa que a gente às vezes encontra no caminho, talvez nos faça lembrar daquela historinha que eu contei no início. Vi Deus num homem. Que bom seria que as pessoas que cruzam conosco pudessem ver Deus na nossa vida. Essas pessoas que puxam a gente para cima, que fazem o bem. E olha, passa o tempo e são as únicas pessoas que ficam. A gente olha para o passado e a gente percebe que tem pessoas, as pessoas desagradáveis, as pessoas que, sei lá, que nos fizeram mal, a gente esquece rápido. Esquece. Porque não deixa uma marca. Talvez deixe uma ferida, uma cicatriz. As pessoas boazinhas também passam rápido. Um pouco mais que as outras, mas a gente não lembra também. Agora, as pessoas boas, as pessoas que fizeram o bem, que de alguma maneira quiseram ser para nós como bom samaritano, passa os anos e a gente, como foi bom, na verdade, fulano me ajudou muito. Naquele momento, me abriu os olhos. Eu já tinha entregado os pontos. Eu não desisti, eu ia desistir. E não desisti por quê? Porque aquele meu amigo, aquela minha amiga, ficou do meu lado e falou assim, não vai desistir. Eu não vou deixar você desistir disso. Não vou deixar você desistir desse teu sonho, desistir, não sei, do casamento. Bons amigos. Que às vezes, claro, para fazer o bem, é preciso contar com o sofrimento da outra pessoa. Aqui tem uma coisa interessante num livro C.S. Lewis. Vocês talvez o conheçam mais pelas Crônicas de Nárnia. Mas tem um livro muito interessante, tem vários livros muito bons, mas que ele foi traduzido com o título Cristianismo Puro e Simples. Uma outra tradução é Mero Cristianismo. E ele diz assim, o Lewis, quando eu era criança, eu tinha muita dor de dentes e sabia que se me queixasse a minha mãe, ela me daria algo que me faria passar a dor naquela noite e me deixaria dormir. Porém, eu não me queixava a minha mãe. O sol fazia quando a dor se tornava insuportável. E o motivo pelo qual não me queixava é o seguinte, não tinha dúvidas de que ela me daria uma aspirina, mas sabia que não pararia por aí. Sabia que na manhã seguinte me levaria ao dentista. Essa é a diferença. Quer dizer, talvez as pessoas boazinhas, elas nos consolam. Não há de ser nada. Dão uma aspirina. As pessoas boas levam para o dentista. Por isso que São José Maria, que era um homem que queria bem, era um homem que pode para nós ser exemplo de muitas coisas, mas eu acho que especialmente de um homem que queria bem as pessoas. E que era bom, por isso, porque queria bem, mas queria fazer o bem. Dizia que às vezes não tem outro remédio. A gente vai precisar fazer com que as pessoas que a gente quer bem sofram. Vamos pensar na mãe. A mãe que não quisesse levar o filho, que está com dor de dente no dentista,
Ela pode ser uma mãe muito boazinha, mas não é uma mãe boa, não mesmo. E aqui, novamente, a gente volta, desce um degrau. Já tinha chegado na bondade e a gente volta para a cordialidade. Quantas vezes a gente tem medo de ser bom? A gente tem medo, por exemplo, de dizer a verdade. Puxa, mas... Então a gente não corrige as coisas, não corrige... Não, mas se eu corrigir, o que vai acontecer? É melhor não dizer nada, para não chatear. Então, de repente, você vê uma amiga que está entrando numa fria, fala, não vou dizer nada, acho que ela sabe. Mas não é só aí, parece que há toda a nossa cordialidade. Os pais às vezes não corrigem os filhos. Os pais têm que ser amigos dos filhos, mas não são amigos dos filhos, são pais. São pais e amigos, não amigos e pais. É diferente. O pai, a mãe, às vezes tem que corrigir. Sei lá, deu uma queda no estudo, tem que ser firme. Não vou dizer nada. O professor que não corrige o aluno, o irmão que não corrige a irmã que não corrige o irmão. Aquilo que às vezes acontece no mundo profissional, vocês ainda vão entrar no mundo profissional, mas é o que se chama o pacto da mediocridade. Então, aqueles que estão num momento de uma postura, uma posição de chefia, não falam nada por subordinados, para ficar bem com os subordinados. É um chefe legal, uma chefe legal. E os outros também não fazem nada, e também não falam nada, e todo mundo um pouco vai tocando a vida. Como é importante, às vezes, que corrijam. Você lembra a última vez que você foi corrigida? Você lembra a última vez que você foi corrigida? Talvez pode pensar, mas tem muitas coisas. Não, correção mesmo. Uma amiga, talvez seus pais, um irmão, aqui no centro, alguém que tenha dito para você, olha, fulana, você está sendo muito egoísta. Caramba, isso mexe com a gente, na verdade. São José Maria tinha muitos amigos, teve muitos amigos a vida inteira. E quando ele morreu, um deles, um padre, ele escreveu um testemunho em que ele contava quando ele ficou amigo de São José Maria. Ele ficou amigo numa ocasião em que São José Maria fez exatamente isso com ele, uma correção fraterna. E ele contava essa correção fraterna. Ele já era padre, mas estava fazendo um trabalho acadêmico. Estava fazendo um trabalho, não me lembro se era de mestrado, de doutorado. É um homem que depois foi uma autoridade na teologia, mas São José Maria foi visitá-lo. E ele lembrava que foi visitar mais ou menos nessa época do ano, em agosto, o que no hemisfério norte é uma época de muito calor. E ele estava estudando, trabalhando, e falou com entusiasmo para o São José Maria, que ainda não era tão amigo dele. E São José Maria se interessou por aquilo, mas falou, fulano, você está feito um egoísta. Você não repara tanta coisa que tem para fazer? Era um momento difícil da história da Espanha e da igreja na Espanha. Você não vê que tudo que está acontecendo, você está só pensando nisso. E ele conta que para ele aquilo foi um homem bom, um homem que ele falou, eu mudei. Fez o trabalho que ele estava fazendo, mas ele criou lá não sei se uma associação, uma instituição para como sacerdote fazer o bem. E não podia ficar... Às vezes uma correção assim que a gente recebe, fulano, você está um egoísta, você só pensa em você, você só pensa nas tuas coisas. Essas são as pessoas boas. As pessoas boas nem sempre são cômodas. As pessoas boas nos levam para o dentista. A gente tem que ter essa ideia clara. Interessante quando a gente olha para Nossa Senhora, ela sempre aparece diante de nós como uma pessoa amável. Você reparou as imagens de Nossa Senhora, até as imagens de Nossa Senhora dolorosa na cruz, Nossa Senhora, ela tem uma bondade. Mas Nossa Senhora não foi boazinha. Ela ajudou Jesus a sofrer, porque ela sabia que aquilo era necessário para cada um de nós. Sofreu junto. Nossa Senhora acompanhou Jesus Cristo ao pé da cruz. E conosco é assim.
Nossa Senhora está sempre perto de nós, como uma mãe boa, não uma mãe boazinha. E perto dela a gente vai ter força para cumprir a nossa missão. Sempre que a gente não conseguir, a gente pode se aproximar de Nossa Senhora. Nossa Senhora, assim como fez com Jesus ao pé da cruz, vai nos ajudar a conseguir. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nós precisamos ser bons, não podemos parar na metade do caminho. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.